perdão. Eu sabia que eu não ia conseguir falar sobre isso, cara. Ele tava tomando uma punhalada nas costas, sabe? Sabe de quem orou comigo, cara? Quem cantou comigo. Então, me desmentir, ela não vai poder fazer isso. Nem ela, nem eles. Eu tô frisando nela porque a facada pior que eu tomei nas costas foi dela. Bom, estamos aqui com o Joel Moreno. Que alegria recebê-lo aqui pela primeira vez em nosso canal do YouTube, do Fuxico Gospel. Seja bem-vindo, Joel. Eu queria que você já começasse aí se apresentando para a galera que está nos acompanhando. Quem é o Joel? Dá uma introdução para as pessoas relembrarem de você. Fica à vontade. Obrigado. Primeiramente, obrigado, Israel, por você ter me convidado e eu aceitado esse convite com o maior prazer. Tenho acompanhado o seu trabalho, acho que você faz um trabalho sério, apesar que as pessoas que quando não gostam das informações se sentem chateadas, mas eu acho que você faz um trabalho importante para a sociedade. E eu acho que a ideia nossa aqui é trazer informação e esclarecimento para as pessoas, né? Como você disse, meu nome é Joel Moreno, eu passei a minha vida toda na música, né? Eu sou nascido e criado no Evangelho, a minha origem é a Assembleia de Deus. E quando adolescente eu saí da Assembleia de Deus e fui para a Igreja Batista da Lagoinha bem cedo, né? Então, assim, eu acho que de todas as pessoas que estão falando, que falam aí de vídeos, enfim, da igreja, eu acredito que eu seja a pessoa mais completa que você vai falar, porque eu tô lá desde a origem, né, assim, de que tudo começou, enfim, e depois basicamente eu tô com 53 anos de idade agora, então assim, a minha vida toda foi música, sabe? Meu pai era maestro de igreja e a minha mãe, ela era cantora de rádio, ela cantava do lado da Clara Nunes, de Aguinaldo Timóteo, então assim, e a minha mãe é pianista clássica. Então eu fui nascido num lar evangélico e no lar de onde a música sempre foi a nossa essência, né? Eu sou de uma época que na igreja sentava mulher de um lado e homem de outro, né? Então, assim, eu sou de um tempo onde o ciclo de oração, Desse tempo às 3 também, horas cara. da tarde, as mulheres usavam nágua, né? Então, essa geração de hoje, eu vi até um vídeo falando, um pastor falou outro dia na internet, você aceitou Jesus de 20 anos para cá, a chance de você não ter conhecido o evangelho é muito grande, sabe? Muito grande. Então, assim, eu cheguei na igreja e logo de início a gente montou uma banda chamada Sempre Cristo. A banda montou Sempre Cristo, onde eu, a Ana Paula Valadão, back vocal, a Vanessa Almada, back, o Júnior, guitarrista, e o Vladimir, baterista, e o Digão, baixista. O meu intuito não é ofender ninguém, mas é tirar um espinho que estava cravado e ficou cravado na minha carne durante muito tempo. Então, eu fui o cara, que o Brasil, muitas pessoas não sabem, o grande público talvez não sabe, mas eu fui o cara que criou a música romântica evangélica. E essa música, que tem o apelido de É Bom, inclusive a Ana Paula formou a formatura dela no Colégio Batista com essa música, cantando essa música, para minha surpresa, a música, sim, ela viralizou numa época onde não tinha celular, não tinha nada, né? E nós não tínhamos gravação, não tínhamos nada. O sonho nosso era gravar uma fita cassete. E lá na igreja tinha uma lanchonete, muito pequenininha, sabe? E a gente não tinha grana, cara. A gente era muito pobre. As meninas tinham dinheiro. A Ana Paula Valadão e a Vanessa Almada vinham de famílias boas, né? Financeiramente falando, e a gente não tinha grana. Então a gente almoçava, eu saía de um bairro muito longe, que era uma outra cidade, e a gente nunca teve ajuda da igreja para nada. A gente nunca teve. Mas a gente ia com muito amor. Então, assim, eu lembro que às vezes as meninas chegavam, a gente passava ali o beck e tal, e a gente ia na lanchonete, obviamente a gente sem dinheiro, e muitas das vezes elas pagavam ali um lanche, ajudavam a gente ficava um lanche dividido para aquelas coisas de crente raiz, sabe, Israel? Então, assim, o pastor mais popular da igreja, que conseguia reunir a Zona Norte e a Zona Sul, os crentes simples com os crentes ricos, era o pastor Zezinho. Ele tinha, assim, 85% de popularidade da igreja, sabe? Ele era o cara que abriu o louvor, e o pastor Márcio já era um pastor mais tradicional, sabe? Um tradicional mais, assim, mais
da igreja, mas o cara que popularizou a igreja foi que tudo isso aí explodiu com o pastor Zezinho. O pastor Zezinho, para você ter uma ideia, Zé, naquela época, as pessoas não sabem, quando você comprava um eletrodoméstico e você não conseguia pagar, as empresas iam na sua casa buscar, entendeu? Eu lembro da mãe do Digão, que é o baixista, atrasar 9 prestações de uma geladeira e a empresa ia lá buscar. E o pastor Zezinho, ela foi no pastor Zezinho, o pastor Zezinho na hora pagou, sabe? O pastor Zezinho era aquele pastor que você procurava no gabinete, ele te atendia o que fosse a necessidade da igreja, sabe? Ele era um pastor humanista, né? Digamos assim, ele era um pastor, ele era, falando política, apesar de que eu não gosto, ele era um Lula do povo, assim, evangélico, né? A pessoa chegava, precisava de uma cesta básica, saía. Eu lembro que quando a gente quis ensaiar lá embaixo, a gente chegou lá para conversar com ele, no gabinete da igreja, e a gente falou, pastor, a gente queria sair lá embaixo, porque tem os instrumentos, né? A gente não tem os instrumentos ainda. E eu não tinha um violão ainda, sabe? O violão que eu tinha era emprestado e eu não tinha comprado violão. E aí o pastor perguntou assim para a secretária, não, nós vamos resolver, Joel. Tá? Tem horário? Não tinha. Falaram que não tinha um horário, aí com muito custo arrumaram um horário para nós às 8 horas da manhã. Depois ele perguntou para o tesoureiro da igreja se tinha o dinheiro para a gente poder comprar o violão, porque eu não tinha o violão, enfim. O tesoureiro falou que não podia fazer retirada da igreja, enfim. E o pastor Zezinho falou assim, vocês acreditam em Deus? Então nós vamos fazer uma oração aqui agora e Deus vai fazer um milagre. A gente fez oração, ele fez oração e ao término da oração, ele tirou o talão de cheque encheu o valor do violão ali. Esse momento para nós foi de glória que você possa imaginar, né? E aí teve um momento, não quero entrar aqui muito no detalhe para não ficar muito longo, que eles brigaram. O pastor Márcio e o pastor Zezinho, eles brigaram. E a gente passou por momentos muito difíceis na igreja, porque a gente teve um culto, uns 2 cultos, que o Zezinho, eles estavam no altar brigados, cara. E assim a gente não... né? E foi um momento muito difícil, sem conversar mesmo. O pastor Zezinho, nesses cultos, não abriu o louvor, como sempre. E foi um momento da igreja muito difícil, dessa briga que durou muitas décadas. E naquele momento, o pastor Zezinho, tanto homem de Deus, que ele poderia sair com 85%, 90% da igreja. E ele preferiu não fazer isso. Ele preferiu sair da igreja, ter um ministério próprio dele, e deixou a igreja para o pastor, porque o pai dos dois que fundaram a igreja, né? O pai do pastor Márcio, o pai do pastor Zezinho, enfim. E ele saiu. Agora, até pouco tempo depois, este mês, eu fui surpreendido na internet com foto dos 3 juntos. Com a amizade reatada, enfim, fizeram uma foto, o pastor Jonas, o pastor Zezinho e o pastor Márcio. Enfim, e aí a igreja foi caminhando para essa parte mais tradicional. Nessa época, o pastor Zezinho tinha montado um conselho na igreja, sabe? Ele fazia parte do conselho, porque ele pegou o Alcebides, que era o baterista da mocidade, pegou eu, que era o responsável pelos adolescentes, enfim, e ele montou esse conselho. Quando houve-se a ruptura, o pastor Zezinho saiu, esse conselho foi dissolvido, né? Esse conselho foi dissolvido. E aí a coisa seguiu, a gente não conseguiu dinheiro para poder gravar a fita, para a gente gravar o CD, o primeiro LP, na verdade, né? E a gente enfraqueceu com a saída da Ana Paula e do Júnior, e apesar da gente continuar com muita amizade de Júnior. Eu lembro uma vez que o Júnior me procurou, que o Diante do Trono queria gravar uma música minha chamada Nem Ouro Nem Prata. Ele mostrou lá para o Sérgio tinha gostado da música, enfim, mas a gente não conseguiu evoluir na conversa. Eu fiquei um pouco assim, sem norte naquela época. E eu vi que a igreja estava me apoiando, né? A minha carreira não estava apoiando, e todo o recurso estava indo para o trono ali. E eu saí da igreja ali, eu resolvi sair da igreja para caçar um caminho para tentar gravar o meu trabalho, sabe, Israel? E aí quem abre as portas para mim foi o Skank. Eu fui convidado para ir no estúdio do Skank, e um amigo que era produtor, que estudou com os caras no Instituto Pitágoras, vai lá e, enfim, eu chegando lá, para pegar o violão e para cantar umas músicas. Enfim, nessa época o Bruno Ferretti, irmão do Haroldo Ferretti, o baterista do Skank,
estava lá, que é o produtor deles, enfim, e ele acabou virando meu empresário mais tarde, sabe? E ali eu pude gravar o meu primeiro álbum, de um sonho, álbum esse que mais tarde o Fábio Júnior lançou ele no programa, né? O Fábio Júnior lançou ele no programa da Record. Foi assim uma porta para mim que eu jamais imaginei, sabe? Com esse negócio do Fábio Júnior ter lançado o disco, conforme eu te falei, eu estava te falando, se eu não ver a pessoa durante 10, 20 anos, eu te encontro, eu te dou o mesmo abraço, eu tenho esse mesmo defeito. E aí eu botei na minha ideia que eu queria gravar o DVD, eu achei que estava na época, naquela época eu achei que estava na época, hoje eu não penso que não estava muito, mas assim, naquela época eu achei. Os empresários, eu estava com o principal, que é os empresários que iriam bancar, né, a gravação. E aí, Israel, eu te peço desculpa nesse momento, se a emoção tomar conta de mim, porque essa é uma das maiores feridas da minha vida, do que eu vou te falar aqui agora. Eu entrei numa sala com uns 3 empresários que iam bancar meu DVD, e naquela época, até hoje tem isso, né? Quando você grava um DVD, tem aquele make-off, né? Que tem uns depoimentos das pessoas, né? E aí eles falaram comigo assim, ô Joel, seria bom você ter o depoimento do Haroldo Ferretti, o pessoal lá do Skank, que conhece o trabalho, o Fábio Júnior, a Galisteu, enfim. Mas aquela menina, principalmente, como você está pensando em gravar o disco era evangélico, a menina lá da igreja sua, lá que canta lá e tal, aí nesse momento eles já estavam despontando, né? Você não quer dar uma ligada para ela dar o depoimento, né? Que coisa é o depoimento, Israel? Depoimento, o cinegrafista ia perguntar, né? A repórter ia perguntar, você conhece Joel Moreno? A pergunta era simples, falar, claro que eu conheço, né? Cantamos a vida toda da igreja, e contar a história que eu te contei até aqui. Aí eu falei, claro, eu faço isso agora, na maior inocência. Numa sala, eu peguei o telefone e liguei para ela, no Viva Voz. Do jeitinho que te falei. Falei, vou superar aquele negócio lá do pop gospel e tal. Oi, Aninha, tudo bem e tal? Ela, oi, Joel, tudo jóia? Tudo jóia, tudo bem, como é que você tá e tal? Eu falei, tudo bem, graças a Deus, Deus tem me abençoado, minha carreira, né? Eu falei, você viu eu no programa do Fábio Júnior, que eu fiz? Ela falou, não tinha. Tudo que eu perguntava que tinha saído na mídia a meu respeito, ela falou que não tinha visto. Eu falei, pois você viu o que a Folha de São Paulo falou de mim? Isso a gente tem essa conversa no Viva Voz, tá, Isa? E o que eu quero te falar aqui, se eu tiver mentindo em uma coisa, eu quero que Deus me deixe aleijado aqui, onde eu estou agora. Te falo isso pelo amor da vida do meu filho. E aí eu falei, ela falou, não viu? Eu falei, pois é e tal. Você casou, né? Vamos marcar um jantar, a gente precisa marcar um jantar pra gente encontrar. Do jeitinho que eu tô te falando foi isso. Ela tá aí me ouvindo, eu falei assim, olha, eu tô aqui, pessoal, eu queria falar com você, porque eu tô preparando para gravar o DVD, e no making off eu queria que as pessoas, os produtores, a gente está organizando aqui, que as pessoas que conhecem a minha luta e a minha trajetória dessem um depoimento, né? Para quê? Para o grande público que não me conhece. O Jorge Vecilo fez isso e foi maravilhoso, que o Alexandre Pires falou, várias pessoas falou quando o Jorge Vecilo lançou o DVD dele. Então, quando o grande público chegar, ia ver o quê? Não, esse cara não está começando agora, né? Esse cara está na luta e já tem, né, muitos anos. A ideia dos depoimentos do making off seria isso. E eu falei assim, e o pessoal quer gravar com você e tal, eu tô querendo, que dia que a gente pode marcar e tal, eu tô querendo ver com você que dia que dá para marcar para a equipe, né, ir até você e gravar aí o depoimento, enfim. E aí ela virou do jeitinho que eu tô te falando, Israel. Ela falou, mas eu não vou gravar, não. Aí eu ainda achando que era uma brincadeira, eu falei, Aninha, para, fala sério, do jeito. Eu falei, que dia que dá para marcar? E tal. Ela falou, não, tô falando sério, já. Eu não vou gravar. Aí, na hora que ela falou pela segunda vez, eu vi que ela estava falando a verdade. E eu, que sou escuro, tom da nossa pele, eu fiquei branco como a luz do dia.
porque eu estava na frente de pessoas que não eram da nossa religião, e eu vi que eu estava diante ali de uma pessoa que eu não entendia mais, que orou comigo, que cantou comigo, que formou o segundo grau cantando minha música. E quando eu vi que era verdade, eu, por um instante, eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer, sabe? Eu ali estava tomando uma punhalada nas costas, sabe? Saiu de quem orou comigo, cara, quem cantou comigo, quem falou de Jesus, ajoelhou comigo. E ela falou assim: olha, Joel, aquilo que a gente tinha quando a gente era mais novo era uma coisa meio sem compromisso, assim, a gente não tinha compromisso com nada. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Meu Deus. Quando ela falou comigo, eu não te conheço, eu perdão. Perdão. Fica tranquilo. Te peço perdão. Eu sabia que eu não ia conseguir falar sobre isso, cara. Você tomou uma facada nas costas de alguém que estava falando de Jesus com você a vida toda. E ali abriu uma ferida na minha alma, Israel, daquele momento que eu não tinha cara para sair daquela reunião, eu só queria que aquilo acabasse, sabe? Eu só queria que aquilo acabasse, eu só queria que aquilo acabasse. Para poder sair daquele constrangimento que eu tava ali. Eu lembro que as pessoas falaram: eu não acredito que eu tô ouvindo isso, por isso que eu não gosto de crente. Eu não sei como eu consegui sair daquela reunião. Eu fui para casa. A minha mãe é uma médica, diretora no hospital, e eu cheguei em casa destruído, cara. Eu cheguei em casa destruído. E eu até hoje arrependo de ter contado isso, porque eu sei que eu abri uma ferida também no coração da minha mãe. E isso foi em 2006 que aconteceu, e isso abriu uma ferida na minha alma gigantesca. Eu dali para frente, eu acho que eu fui tão humilhado, sabe? Eu fui tão humilhado, e depois disso, talvez eu até não me perdoe, que eu me insisti em outras tantas coisas, passando por cima disso, que qualquer um passava mais. Com ela? E com ela e na igreja, com ela. E os anos passaram e eu resolvo, como gratidão a Deus, a gravar, então, meu primeiro disco. Depois do Lágrimas de um Sonho, eu gravei um EP chamado A Cor do Pop, onde tinha duas músicas, onde uma música foi uma música chamada Ana, que foi uma das mais pedidas na Rádio Favela FM, enfim. E aí, mas eu tinha uma vontade grande, que era desde o princípio da minha carreira, para meus pais, para as pessoas da igreja, que era gravar o disco evangélico, né? E aí eu venho e eu estava em condições melhores e eu resolvo gravar uma Intimidade, que é esse aí que eu estou na capa da revista Cristã. A capa da revista saiu antes do disco ser lançado, para você ter uma ideia, para minha surpresa, né? É engraçado, essa capa da revista, quando você abre ela, tem uma foto um pouquinho maior do que 3x4 do André Valadão dentro dela. E eu não me dei conta de muitas coisas, porque dentro da revista tem 10 páginas contando a minha história, não essa que eu estou te contando, né? A minha trajetória de vida, da vida artística, enfim. E depois eu até te mando para o SEDEX essa revista, eu devo ter no outro imóvel meu algumas unidades. E aí
Eu não imaginava, assim, a dimensão que a capa dessa revista ia se tornar, né? Eu estava no trânsito um dia, a jornalista me ligou e falou, olha, você está podendo falar? Eu parei o carro e falei, posso. Ela falou, olha, essa revista é a 52ª edição dela, né? A gente já teve várias capas aqui, e a sua capa foi a que mais vendeu na história da revista. A que causou mais burburinho da sua história, enfim. A capa, você viu aí, tem eu, a Ana Magalhães, que é a personal style da Paula Fernandes, que fez. O tema da matéria era os resgates dos valores da família brasileira, né? Inclusive, quem abre um pouquinho a página anterior às 10 páginas minha é o Silas Malafaia, que fala sobre a família. Isso a jornalista resolveu fazer assim. Mas foram 10 páginas e a revista explodiu. Uhum. E eu não imaginava que isso ia causar rancor de algumas pessoas, porque a gente, eu nunca tive essa história de música gospel, pra mim, a gente foi as pessoas do louvor. A gente não deveria passar disso, entendeu? E essa capa me trouxe um prejuízo muito grande. A jornalista me ligou uma vez e falou, olha, eu estava no coquetel do Rio de Janeiro, da imprensa, aí uma cantora, não sei se eu posso falar o nome, se você me permitiu, não dei nada. Fique à vontade. Ela falou, a Cristina Mel me procurou e falou assim, poxa, quem que é esse rapaz que está na capa da revista? Eu nunca fui capa da revista, que dia que você vai me ver na capa da revista? Ela falou comigo, eu virei para ela e falei assim, ué, no dia que Jesus tocar no meu coração, eu achar que seja, capa de revista é uma coisa que o jornalista define, né? E é engraçado que depois eu tive até com ela lá gravando uma chamada lá no Espírito Santo, estava eu, a Lauriette, o Magno Malta. Eu tirei todas essas coisas da minha internet, eu não tenho basicamente nada. Eu tenho uma foto com a Aline, que você deve encontrar na minha rede social, e eu tenho um vídeo com o Anderson Freire, muito engraçado, que a gente está cantando a música, e ele bota o dedo no microfone e o som não sai. Então você vai lá ver lá que não tem som. Mas o resto, tudo que eu tinha com as pessoas, eu tirei tudo. E nessa trajetória toda, para dar um resumo para você, a gente resolveu escrever o filme. Eu, como diretor, né? A gente teve a ideia de fazer o nome do filme, você está sabendo aqui em primeira mão, seria Lagoinha, o Filme. Esse era o título do filme. Eu chamei a Patrícia Valadão, que é a pianista clássica da prima dela, né? Chamei, falei para a Patrícia achou a ideia maravilhosa, falando para um, falando para outro, e vazou, enfim. E aí a gente fez a sinopse do filme, né? A gente começou a convidar alguns atores para fazer. O João Paulo, que fez As Chiquititas, aquele ator João Paulo, não sei se você conhece, que trabalhou com a Larissa Manoela, ele ia fazer o meu papel. A Larissa Manoela ia fazer o papel dela. A gente estava começando as conversações com a parte empresarial, enfim. Dela você fala da Ana? Isso, então, assim, a gente já estava montando o elenco dos atores, né? Esse meu sócio, que tem 30 anos de Rede Globo, ele ia fazer o Pastor Zezinho. Então, assim, a gente estava já articulando tudo. Então, a gente tinha o quê? A gente tinha basicamente as salas de cinemas garantidas para fazer aquele esquema igual a Universal fez, né? Você garante para a sala de cinema que você tem a lotação total, e é óbvio para eles te cedem, porque você tem um filme rodando com a lotação, coisa que muitas vezes nas grandes produções de Hollywood não teria, né? Uhum. E, enfim, mais uma vez, eu passo por cima de todas essas humilhações que você está ouvindo que eu passei, e resolvo passar e mandar a sinopse do filme para ela, no WhatsApp dela lá do Texas. Mandei um áudio antes, né? Eu lembro que eu estava no banheiro da casa da minha mãe, mandei um áudio, falei, olha, se tiver alguma coisa no passado, você me perdoa, a gente sempre colocando como se a gente fosse o errado, pedindo perdão para as pessoas, que é o nosso algoz, né? Eu não sei porque que a gente, que vem de classe simples, a gente tem essa mania, né? Sou eu que sou o errado, eu vou pedir perdão. E eu sempre pedi perdão por uma coisa que eu nunca fiz, que eu sempre fui a vítima. Mas antes de eu fazer esse fechamento, eu vi que a coisa estava caminhando para um lado, que eu falei, eu vou tentar voltar na igreja e tal, né? E tem até um print no meu Instagram, com o pastor Márcio Valadão, que o pastor Márcio Valadão faz um áudio falando da minha volta, muito grande e tal, e aí, como não dava para publicar, eu publiquei só o fim, a gente rindo muito, eu e ele, assim.
E eu até brinco, eu falei, gente, eu nunca fui no gabinete do pastor, a nossa geração não era geração de ir no gabinete do pastor, a gente tinha muito receio, né, pelo pastor, enfim. Então a gente... Quando eu saio na capa da revista, o Guilherme de Pádua escreve um livro. E aí eu lembro que ele pegou o meu CD, uma vez o Guilherme de Pádua mandou um áudio para mim, estava no outro telefone, senão eu te mandava. Como você percebe, toda hora eu tenho que trocar esse telefone, meu telefone dá problema. E ele falou, Joel, eu vi o disco estava bacana, mas eu não queria, assim, ter contato com o Guilherme de Pádua, porque, na verdade, o Guilherme lá na igreja, assim, as pessoas não têm muito contato com ele, assim, né? Eu acho que a questão do assassinato da Daniela Pérez, que causou uma comoção nacional, né? É difícil das pessoas aceitarem. A gente prega o perdão, mas é muito difícil. E o pastor pegou o livro dele e apresentou no altar da igreja, né? E nesse dia, tem uma pessoa da família que gostava muito de mim, que era a Suzy Valadão, não sei se você conhece, ela é filha da tia Ângela, que é a pastora Ângela, é irmã do pastor Márcio, e ela faleceu de câncer, né? E ela, assim, ela era uma pessoa que era alucinada, assim, com o meu ministério, e eu resolvi ir no velório, né? Eu falei, eu vou no velório, assim, eu quero ficar até despercebido, fiquei no meio da multidão, cheio de batedor da polícia, enfim, tinha um cordão de isolamento, assim, para ir lá ver o caixão, mas de repente eu vi alguém gritando, né? Me gritando, Joel, e tal, e eu tive que ir lá, acabei indo lá. E eu estava um pouco constrangido, porque eu e o irmão dela, a gente acabou, nessa volta, a gente criava cavalo junto, né? A gente começou a criar cavalos junto, o Sérgio Valadão, que é o dentista, que a pastora Ângela Valadão era dentista, e ela deixou de herança para ele, com os consultórios, enfim. E aí, quando eu fiz 18 anos, ele, já de família bem rica, ele criava cavalo e eu tinha só o sonho, né? E ele falou, não tem problema não, eu tô te dando de presente um potro. E eu falei, eu vou cobrar, hein? E aí, quando eu cresci, que eu comprei a fazenda, nessa época da revista, eu falei, eu vou ligar para ele que eu quero cobrar o cavalo agora. Aí eu liguei para a igreja, peguei o telefone dele, liguei para ele. Eu falei, olha, eu comprei um cavalo puro sangue na feira, e eu tô indo para a feira agora. Ele falou, não, deixa eu ir com você, eu tô com saudade de você. Ele falou, eu sei, você tá me ligando até para cobrar o cavalo, né? Ele falou, eu vou te dar o cavalo, o potro, enfim. E a gente encontrou no Parque de Exposição, Israel, a gente ficou de 3 da tarde até 10 horas da noite juntos. Nessas indas e vindas, ele perguntou, por que você saiu da igreja, por que você saiu, por que você foi embora, poxa, todo mundo casou com as suas músicas, enfim. E aí eu contei para ele, não com essa ênfase que eu estou te contando, enfim, não, vamos preparar para você voltar e tal, e começou essa insistência, porque naquele momento eu estava num momento financeiro muito bom, né? E, enfim, voltando lá, o filme, eu muito entusiasmado, porque eu tinha conseguido patrocinador financeiro para o filme, as coisas da sala de cinema, a sinopse do filme estava pronta, a gente estava com muito entusiasmo, e eu passei por cima de todas essas coisas, enfim. E aí eu vou e mando um áudio para ela, desse jeito, né? Ana, eu tô te falando porque todo mundo já está sabendo do filme, né? E hoje eu sei que lá na igreja as coisas passam por você, e eu, né? Eu tô querendo o filme, não é um filme para falar do Joel Moreno, não é um filme para falar do Dinheiro do Trono, não é um filme para falar do Valadão, mas do André, é um filme para falar como começou o ministério da igreja, né? E como o ministério da igreja alcançou outras almas, vida. O filme é com essa ideia, sabe, Zé? Não era para exaltar ninguém, pessoa física. E eu falei isso. E eu via que o WhatsApp ficava azul, que ela ouvia as mensagens e não me respondia. Né? Ali realmente eu vi que era a última vez que a gente ia se falar. Falar assim, na verdade, a gente se falou no dia do que eu passei essa humilhação, e dessas outras vezes ela ouvia, mas não me respondia. Eu nunca alterei a voz, eu virei para ela e falei assim, Ana, eu tô vendo que você tá ouvindo meus áudios e que você não vai responder, né? Eu vou te falar uma coisa, diante do Espírito Santo de Deus, porque eu sou crente, lavado e remido no sangue de Jesus. Eu vou te dar uma péssima notícia, talvez para você. O que eu quero te falar é que nós vamos entrar no céu juntinho. Nós vamos entrar no céu juntinho. Agora, como que você vai processar isso, eu não sei. Mas é a única coisa que eu quero te falar, é isso. Esse foi meu último áudio para ela.
É engraçado, a gente fundou o banco, né, o Safira Bank, eu e esse artista da Globo, Carlos Machado, que tem 30 anos de Rede Globo, e entre as humilhações que eu passei, Israel, eu lembro que quando estava burburinho dessa revista aí, enfim, eu mandei um WhatsApp para o André, e eu mandei para o André porque um prefeito de uma cidade queria fazer um evento evangélico e o secretário de segurança, o secretário dele lá era um milionário, um cara muito rico que eu conhecia aqui em Belo Horizonte, que tem avião, sabe, que é o Henrique. E o Henrique me ligou e falou: Joel, faz isso lá para o prefeito e tal, mas ele quer que o André vá e tal, você leva, dá para você ir com ele? Eu falei: beleza, quanto que tem em caixa? Tinha 30 mil. Aí eu falei: beleza, estava num culto de domingo lá, eu cheguei rapidinho, falei: André, preciso falar com você e tal, ele com aquela boa vontade, né? Falei: cara, vamos fazer lá comigo e tal. A proposta era eu dar para ele os 20 mil, eu com os 10 mil eu pagaria a banda para ele lá e chegar e cantar 3, 4 músicas. Porque a ideia nossa era fazer uma tarde lá de evangelismo, enfim. Ele, liga pro... Ele falou: tá, ele falou assim, mas eu acho que... Ele falou assim: tá, me liga amanhã. Era no domingo, na segunda-feira eu liguei para ele. Aí eu liguei para ele, ele falou: liga pro... Esqueci o nome do rapaz que é o assessor dele lá. Ele falou: mas liga depois do jogo do Galo, porque ele tá assistindo o jogo do Galo agora. Aí você liga para ele, enfim. Aí eu liguei pro assessor dele lá e falou: olha, então, a gente vai ter esse evento com a Aline Barros lá no Rio de Janeiro, não vai dar para fazer, entendeu? E aquela boa vontade de sempre. Aí eu virei para ele e falei assim: não, tudo bem, não tem problema não. Eu só estou te falando porque eu não estou procurando vocês, porque eu estou procurando. É porque o Henrique, aí eu falei do Henrique. Quando eu falei do Henrique, ele virou para mim e falou assim: nossa, mas a gente usa o avião dele emprestado. O André usa o avião dele, da família dele, emprestado. Ele falou: não, pera um pouquinho que eu vou ligar para o André de novo. Aí ligou para o André e aí mudou tudo. Não, a gente vai fazer. Porque o Henrique sempre presta a gente o avião para a gente. Eu nem sabia disso, o Henrique nem sabia. Eu liguei para o Henrique, falei isso. O Henrique falou: deve ser coisa da minha família, João, porque eu não sou atenado ao meio evangélico, né? E deve ser algum buraco que tem lá. A minha irmã deve emprestar o avião para ele, e eles pagam os custos e tal. Então, isso. Mas quando eu falei que eu tinha procurado eles, porque o Henrique me pediu para procurar, e o menino viu que eles usavam o avião do Henrique, e eu poderia relatar para o Henrique que ele não ia, resolveu fazer. Só que quando ele resolveu fazer, ficou nessa enrolação, acabou a Jamile indo lá e cobrando 15 mil, e não fez nem comigo nem com ele. Tá. Falando nisso, se você entrar no meu WhatsApp, no meu Instagram, você vai ver uma das fotos que é parede da minha casa, que é com uma repórter, para mim, que é uma das melhores do meio musical do Brasil, chamado Cuca Lazarotto, da MTV. E a Cuca Lazarotto ia fazer uma entrevista comigo para poder ficar no make-off também no meu DVD. Aí passo tudo isso, lá volta eu de novo, calçando a sandália da minha idade, e ligo para o André. O que eu queria fazer a entrevista, Israel? Eu queria fazer a entrevista no altar da igreja, um dia à noite, tipo assim, numa segunda-feira, com a igreja escura, só a minha cadeira e a dela, sabe? Falando sobre a minha trajetória, enfim. Aí eu mandei a mensagem para ele e falei: André, entusiasmado, cara, olha, sabe a principal VJ da MTV, a Cuca Lazarotto, ela quer gravar comigo e tal, e o depoimento é sobre o ministério, cara, seria bom, eu não tenho orgulho, não. Se você quiser fazer uma matéria com ela também, no dia da matéria comigo, porque você está lá, está na frente da igreja também, a gente está lá para falar de Jesus e tal. Cara, quando que a gente imaginava que como a MTV ia vir aqui gravar com a gente e tal? E ele, porque quando a gente eu procurei a tia Ângela, a diretora da igreja, falou: não, tem que falar com o André, porque se ele tem que autorizar, enfim, por isso que eu liguei para ele. Ele falou: tá, Joia, eu tô... Era tipo assim, era em junho, e ele falou assim: não, fala para ela marcar em agosto, que eu tô indo para os Estados Unidos, e aí eu volto em agosto, a gente faz tudo isso e tal. Mudei toda aquela produção da MTV, tudo para agosto, que era a data que ele queria. Eu, passando no canal de televisão, vi que ele estava aqui, né, no culto da fé, que é o culto que ele faz lá na terça-feira, com os fãs dele lá. E aí falei: bom, ele está aqui, né? Aí eu liguei para ele no outro dia. Falei: então, você chegou, eu posso marcar a matéria, né? Porque é importante e tal. Ele virou e falou assim:
Joel, eu tô entrando no avião aqui agora, eu tô fazendo o check-in, na hora que eu desligar, que eu pousar com a minha família, eu te ligo de volta. Pode ser que ele ligue depois aqui da nossa entrevista, né? Que até hoje, depois nunca mais atendeu meu telefone. Resumindo, caiu a entrevista da MTV, caiu porque eu adiei 2 vezes durante 2 meses, enfim. Mas Deus, ele exalta a gente, sabe, Israel? Deus, ele exalta a gente. O meu sócio no banco, tudo isso se passa, o meu sócio muda de Nova York para Flórida e começa a frequentar a igreja lá, sabe? E aí ele me liga, rapaz, num dia, e fala, Joel, você não sabe o que aconteceu hoje aqui, lá na igreja. Eu costumo chamar o André de pastorzão e tal, e eu levei na igreja hoje o Kaká, jogador de futebol, levei o Emerson, que era o capitão da seleção, levei o Vitor Belfort e levei o goleiro da seleção brasileira. E esse pessoal que é da minha roda de amigos já sabe do banco, sabe que você é CEO do banco, enfim. E a gente foi lá para a sala do André, né? Chegando lá na sala, com essa turma toda que você está ouvindo, Israel, Kaká, esses artistas todos já sabendo do banco, já sabendo de mim. E aí eu virei e falei assim, André, eu não sei de tudo que você está sabendo. Eles lá tomando um café lá no gabinete, né? Ele falou, cara, a gente está lançando um banco, né? O banco assim, assado. E ele, que maravilha e tal, Ele falou, cara, só que um fundador do banco, o CEO do banco, é um cara que eu acho que você conhece ele. Ele falou, porque ele é lá da sociedade, de Belo Horizonte e tal. Os artistas falando para ele. Eu falei, mas quem que é? O cara chama Joel Moreno. Diz que ele deu um pulo na sala, Israel. Eu falei, o quê? É meu amigo de infância, pô, nós somos criados juntos. Nós somos criados juntos. Eu casei com a minha esposa cantando a música dele. Você tá maluco? É meu amigo, pessoal. Aí, eles me contando isso, eu falei, peraí, deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem dele ou no Instagram, porque às vezes eu perdi, né, alguma coisa. Às vezes a gente, até a amiga me pediu amizade lá, que a minha conta no Instagram é fechada, e eu não vi. Eu falei, mas a gente virou amigo pessoal assim, no estalar do dedo, né? Porque tem 2 anos que eu estou esperando me retornar para liberar na igreja a entrevista da MTV, contando a minha história, e de repente, do dia para a noite, porque eu sou CEO de um banco, ele é meu amigo desde a infância. E aí o Carlos, você tem que ver que festa que ele fez com você, então foi bacana, o Kaká, todo mundo ali falando de você, e eu falei, que bom, né, e tal. Eu quero até falar aqui, Israel, você me dá licença, até agradeço a você, André, ter falado de mim bem lá nos Estados Unidos, mas eu não estou lembrado da nossa amizade ser tão grande assim, né? Eu não estou lembrado dessa amizade ser tão grande assim. Enfim, voltando na história do filme, Zé, eu vi que o filme não ia sair, não ia ter assim, como é que eu falo? Entre aspas, o aval deles, porque eles não seriam a raiz do filme, né? Eles não saíram do filme. E eu perguntei muito a Deus durante muito tempo por que o filme não foi no Permissão, a gente estava com um projeto tão bacana. E hoje, ao ver tudo que está acontecendo aí, inclusive que essa frase, né, épica que está marcando a internet, de tudo ficar em paz até o velho morrer, eu não sou um cara de internet, não, mas a gente, quando a coisa viraliza, é porque você que não segue, acaba escutando, né? Então, você imagina o filme que ia estar lançando agora, porque a gente já está, pelo tempo que a gente já está gravando, enfim, por tudo que passou, provavelmente o filme estaria entrando na sala de cinema ou no metade desse ano, ou no princípio agora do 2025. Aí eu me falo, como é que a gente lançava um filme nessa situação, com esse quadro que a gente está aí, aonde a Ana Paula nunca andou de ônibus na vida, eles nunca tiveram trabalho, né? A única vez que ela andou de ônibus na vida foi uma vez que nós fomos visitar uma menina da igreja, a Sheila, ela é namorada do Igor, e ela estava afastando de Jesus e tal, e a gente resolveu ir na casa dessa menina, e aí o pastor levou a gente de ônibus. Foi a única vez que ela andou de ônibus na vida, que eu creio que foi esse dia que a gente foi lá visitar essa menina. E a gente foi até muito maltratado, que ela acabou recebendo a gente muito mal na casa.
E esse pastor, inclusive, foi um momento muito difícil também que a gente passou na igreja, porque esse pastor me perseguiu muito na igreja, sabe? Esse pastor que tinha entrado, substituído o pastor Zezinho, e esse pastor entrou. Ele veio de fora de Minas Gerais, ele veio de outro estado. Ele acabou lá arrumando uma noiva, a Tânia, muito bacana a moça, e ele me perseguia nos congressos. Ele não deixava a gente ir nos acampamentos, porque a gente não tinha dinheiro para poder pagar. Então, assim, eu falei, mas como é que ia ter o louvor? Então as pessoas faziam vaquinha para a gente ir, ele perseguia, até que a igreja tem a maior bomba, que nunca veio ao público, está vindo agora. Esse pastor era ex-homossexual, né? E ele acabou num desses acampamentos tentando contra um adolescente, filho de algum rico lá. E aí o pastor Jonas revelou da situação dele, enfim. E a Tânia já tinha falado que tinha reclamado para os pastores sobre a conduta dele. Eu não estava nesse culto de manhã, sabe? Que ele teve que ir sem gravata até no altar. Foi um dos cultos também piores da igreja, foi esse culto, essa reunião. E ele foi realmente expulso da igreja, mas foi um momento difícil para a gente também ali. Então, o que eu quero te falar, Israel, eu venho de uma época e que a gente ia para o presídio fazer evangelismo, né? Eu ia para o presídio fazer evangelismo. Meu pai, eu lembro, na época que crente tinha nome, o meu pai, por trabalhar na Secretaria de Segurança Pública, por ser do Serviço de Inteligência da Polícia, então aquelas irmãs, aquelas senhoras que usavam nágua, né, vestido até abaixo do joelho, na revista ali, por consideração ao meu pai, consideração ao evangélico, a única coisa que elas tiraram era o sapato. As únicas coisas que elas tiravam. Por respeito, a polícia nunca imaginava, que alguma irmã daquela, que estava entrando no presídio aos domingos, iriam estar levando alguma coisa legal. Nunca, o evangelho era um outro. E a gente fazia muito também evangelismo na praça. Eu nunca lembro deles no presídio, eu não lembro. Nunca foram em presídio, nunca foram numa praça pregar evangelho, nunca foram. Então, eclesiasticamente falando, a pastora da igreja, na minha opinião, é a pastora Ângela Valadão, que eu chamo de tia Ângela, carinhosamente, enfim. Porque a gente tem uma amizade muito antiga, porque a pastora Ângela fazia um culto na segunda-feira e ninguém queria tocar, o músico não ia lá, culto das mulheres e tal, enfim. E ela falava, ô Gelson, você poderia vir no culto, enfim. Eu era o único, saía de outro município, que era uma cidade chamada Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. E era muito difícil, sabe, Zé? Porque a minha mãe fazia faculdade de medicina naquela época, e a minha mãe contava com os vale transporte para ir para a universidade. Eu lembro que a minha mãe escondia dentro do pote de arroz os vale transporte, eu meio que roubava esses vale transporte para ir para a igreja, para ir fazer o culto, sabe? Eu lembro que minha mãe teve briga comigo feroz, assim. Então a gente pagou um preço muito alto para que o louvor da igreja tivesse saído das portas para fora. Meu nome nunca foi falado, nunca, em lugar nenhum por eles, nunca foi falado assim, Joel, nunca. Apesar das primeiras músicas serem minhas, apesar de eu ser líder do louvor, nunca foi falado. Como se não bastasse todas essa humilhação que eu passei. Hoje a igreja está na mão dos meninos. Na minha opinião, eles não têm condições de sustentar o evangelho. Hoje a igreja está lá com 90% é fã. 90% é fã, né? Então, assim, pintar a igreja de preto, perguntaram para a igreja se a igreja queria ser pintada de preto? Não, chega lá e pintado, porque os fãs queriam que fosse assim. Você vê o André outro dia, na época da eleição, ele teve a coragem de chamar a ministra Marina Silva, que é uma irmã nossa de igreja, da igreja do meu pai, da Assembleia de Deus. Ele teve coragem de chamar ela de vagabunda. Eu conheço essa vagabunda. Então, assim, isso não condiz com o líder religioso.
não tem estrutura para ser líder de uma igreja. Então, o que eu penso, a igreja está precisando de que as pessoas adultas voltem a assumir a igreja. A igreja teria que ter hoje um conselho, né? Porque o que a gente vive hoje é uma ditadura na igreja. Entra um pai, entra um filho, independente de que ele é, se ele tem estrutura ou não, vai ficando essa ditadura, e a igreja tem vários outros pastores, tem várias outras pessoas sérias lá, que não tem nome, mas que teriam condições de assumir o ministério. Né? Em relação à família, a própria pastora Ângela Valadão, que está na frente do Gideões 24 Horas, que é um ministério de oração, foi a última vez que eu fui na igreja, a convite dela, né, para cantar lá, foi uma homenagem a Sus Valadão, porque Deus tinha me dado uma música, e eu estava muito doente, no mesmo momento que ela estava doente, e por coincidência do universo, eu encontrei com ela num lugar, foi o nosso último encontro, e ela veio a óbito, e um dia no carro Deus me deu uma música, que depois eu até te mando no privado, e a pastora Ângela me convidou para cantar essa música. Foi engraçado, que quando eu cheguei lá, como sempre, né, profissional, eu cheguei antes, tinha um pessoal no Swift lá, que é onde ficam os computadores e tal, e o pessoal, eu falei, então vem cá, porque eu vou cantar. Primeiro que o pessoal, qual que é o seu nome? Quem é você? Aí tá, a gente vai fazer um documento aqui para você assinar com direito de imagem. Eu tive que assinar um documento lá com direito de imagem e tal. E essas humilhações todas eu passei. Eu falei com o André, de uma das nossas últimas conversas, falei, André, eu estou rodando o Brasil agora com a turnê do disco Intimidade, eu comecei a rodar a turnê, e é que as pessoas mais perguntam que eu falo que eu sou da igreja, mas ninguém me vê no culto. Eu preciso, de vez em quando, aparecer um domingo por mês, aparecer quando você vier e tal, para que a gente possa fazer um louvor junto, enfim. Eu vou te dar o telefone do Tião, um pastor de 23 anos, que é o que cuida do louvor da igreja. Eu vou e mando mensagem para esse Tião e conto para ele. Printo a conversa com o André, printei e mandei para ele. Porque naquele momento, a Record, que até então o Edmar Cedo tinha uma rixa ali, né, com a Ana, com o pastor Márcio, mas lá na Record é que as portas estavam abrindo para mim. O jornal da Record, que é chamado Jornal Hoje em Dia, fez uma página comigo, uma página com minha foto. Eles me colocaram no programa do Fábio Júnior com 19 pontos de pop, e eles não são da minha igreja, né? E eu falei, André, cara, eu tô na Record, frequentando a Record, porque tá abrindo porta, e a minha igreja, que é a emissora da minha igreja, não há porta para mim. Não, vai lá e tal, a emissora da igreja, enfim, liga aí pro Tião e pede ele. Aí eu vou e ligo para esse pastor lá, da igreja. Ligo para esse pastor da igreja, ele falou, tá, você quer cantar no louvor da igreja? Tá. Ele falou, pois é, então deixa eu te falar. Isso ele tendo print da conversa minha com o André, né? Então, agora para cantar na igreja tem que fazer um curso. Meu Deus. Eu lembro que a pastora Ângela me pediu perdão por isso, o pessoal da Rede Super me pediu perdão por isso, eu tive que ouvir isso. Eu falei, eu fazer curso de louvor? Eu acho que eu estava mais pedindo para dar o curso de louvor, né? E eu passei por essa também. A última que eu passei, assim, em relação... Essa agora eu não posso afirmar, é uma especulação, mas diante do cenário, né, você vai conjecturando e vendo tudo aí. A gente, quando fez o programa do Fábio Júnior, a Adriane Galisteu, ela tinha um programa com o Luciano Huck chamado Torpedo da Pan, na Jovem Pan e na Paulista. E esse programa que está no ar, ele está até editado. Até outro dia eu tinha uma fita dele aqui completa, porque a Adriana Galisteu foi muito bacana comigo nesse programa, sabe? Fora o Fábio Júnior, ela foi... Adriana Galisteu é um ser humano, para mim, que é um dos maiores seres humanos que eu já conheci na minha vida, assim, de gente boa. E aí, quando ela encerra o programa, ela fala, gente, eu queria convidar vocês para ir lá no Torpedo da Pan. Convidando os convidados, né, que tava lá, a Monique Elvis, o Carlos Machado, eu, enfim... Poxa, para mim era uma porta aberta. Eu falei, poxa, eu vou fazer o Torpedo da Pan, que é um programa de rádio, enfim. Beleza, aí eu pedi minha assessoria para ligar para a assessoria deles lá, e a menina chama Kênia, nunca mais esqueço isso. Eu estava gravando um programa no Rio de Janeiro, e a menina super entusiasmada, não, eu vi a Galisteu convidando vocês, enfim, que dia que dá para você ir? Aquela coisa de agenda que você sabe que as produções fazem, né? E aí, tudo certo para eu gravar o programa com ela e com o Luciano Huck no Torpedo da Pan. E aí, eu preparando para embarcar no voo, de repente a menina me liga e fala, olha,
toda sem graça, fala aqui, deixa eu te falar, você não vai poder gravar o programa não, porque o Luciano Huck não quer que você grave o programa. Eu falei, mas por que ele... Não, porque ele ouviu ainda que você ainda não estava contratado por gravador, enfim, e tal. Coincidentemente, pouco tempo depois, ela faz o programa do Luciano Huck cantando. Então, assim, pode ser coisa da minha cabeça? Pode. Mas eu acho que diante do cenário de todas as punhaladas nas costas que eu tomei, eu creio que não seja. Então, eu queria aproveitar a abertura que você está me dando, porque eu sei o que vai acontecer. Quando você colocar isso aí no ar, meu telefone vai tocar, porque eles são assim. Quando você encontra no restaurante 5 estrelas, encontra num voo, e eles admiram. O que você está fazendo aqui? Como se a gente nunca pudesse chegar lá e Deus não pudesse colocar a gente lá, né? Então, me desmentindo, ela não vai poder fazer isso. Nem ela, nem eles. Eu estou frisando nela, porque a facada pior que eu tomei nas costas foi dela. Ela não vai poder me desmentir, porque tudo que eu estou falando é verdade. Né? Então, basicamente, eu sei aquela história. O Peço, talvez me pegou num momento difícil. Foi naquela época que o Sérgio, primo dela, me falou, né? A gente tinha loja no Brasil todo, a gente resolveu fechar as lojas. Talvez foi no momento errado, foi uma palavra mais colocada. Mas quem bate esquece, quem apanha não esquece, não. E hoje a gente está vendo. Eu vi um podcast que ela falou, na época o Diante Trump ganhava milhões e milhões de reais, ela não sabe onde esse dinheiro foi parar, porque roubaram o dinheiro, a banda quebrou, e enfim, e agora vem mais essa catástrofe, porque tudo é fazer vídeo, né? Você está no aeroporto, briga com a aeromoça, faz vídeo, vai no enterro da avó, faz vídeo, tudo é vídeo, as pessoas vivem de vídeo em vez de fazer o louvor e fazer adoração. Você sabe o que a gente precisa, Israel? De coração, a gente precisa voltar a pregar o evangelho. A gente precisa voltar a pregar o evangelho. A gente não se fala mais nem em volta de Jesus e nem a gente se prega sobre Satanás. E Satanás, o que ele tinha? Ele não conseguia derrubar porque a igreja era uma igreja de oração. Eu já estou falando de uma forma geral agora, sabe? As igrejas, a igreja de oração, tinha uns tempos, o ciclo de oração das 3 horas da tarde. Então, o que Satanás conseguiu fazer? Deu dinheiro. Aquela proposta que ele fez para Jesus lá e Jesus não aceitou, a gente aceitou. A gente, que eu falo entre aspas, né? Você está entendendo o que eu quero dizer? Aceitou. Porque você viu aí, outro dia o pastor falou, ela veio aqui na igreja, mas me cobrou 60 mil, tá aqui o Pix, 60 mil, 200. Eu nunca cobrei 1 centavo para a igreja, 0 centavo, e Deus sempre me abençoou. Sempre abençoou. Então, esse dilúvio e esse terremoto que tem acontecido, muitas das vezes a gente pisa nas pessoas, humilha as pessoas, e a gente sabe que um dia a conta não chega. E um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Então, eu queria aproveitar esse canal, porque eu sei que esse vídeo vai estourar, porque o seu canal, a sua página é de sucesso no Brasil todo. E eu já queria, se você me permitir, direcionar essa câmera falando para ela em específico. Falando para ela em específico, se você me permitir. Posso? Fique à vontade. Ana, eu queria falar para você o seguinte. Você orou comigo, você cantou comigo, e das pessoas da minha religião, você foi a pessoa que me deu a maior facada nas costas. Porque todas as vezes, nas assembleias do Colégio Batista, eu toquei para você. Você formou o 2º grau cantando a minha música de trabalho. Uma banda da sua igreja regravou essa minha música, e eu não entrei na justiça, não fiz nada disso, porque eu sou um cara de um evangelho. Então eu sei que um dia eu ia poder desabafar isso, tudo que eu passei por alguém. E deixa eu te falar uma coisa. Você conhece Jesus. Eu sei que você conhece Jesus. Mas eu falo com você, sem medo de errar. Você conhece um Jesus só de ouvir falar. Porque você quer conhecer Jesus, conversa com um ex-pobre ou com um pobre, que é a pessoa que pega uma conta de luz e bota na Bíblia e vai para a igreja, porque a conta de luz vai cortar, porque o gás vai acabar. Eu nunca vi vocês, Ana, eu nunca vi vocês numa igreja de periferia. Eu nunca vi vocês numa igreja de periferia. Nunca vi vocês.
Então, eu acredito que seja chegando uma hora de talvez vocês conhecer Jesus da Bíblia mesmo. Porque a história do Cristo da Bíblia é uma história de um Jesus que andava com os pobres, com os humildes, que dividiu o pão, né? E isso tudo que está conversando com vocês hoje, exclusivamente é por causa de dinheiro. Não existe outra coisa. Vocês não estão brigando por evangelho, para pregar na praça, para ir nos... Não, vocês não estão querendo isso. Então, eu sei que vai vir vídeo de você aí, eu sei que vai vir vídeo de você, e dando aquela, sabe, aquele pisando em ovos, que poderia isso, aquilo. Você nunca cantou um louvor comigo depois do sucesso. Nunca. E quando eu estava na sua frente, você cantava comigo o tempo todo. Nunca você me convidou para fazer um louvor na igreja. Nem você, nem seu irmão. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Então, eu não estou aqui para expandir mais o escândalo. Eu estou aqui, nessa porta aberta, para falar que as coisas têm causa e consequência. A gente aprende isso na escola. Causa e consequência. A gente não deve humilhar ninguém, porque Jesus não faz isso. E o que você fez comigo foi uma das maiores covardias que um ser humano faz. Eu não estou falando nem de cristão e de religião. Quanto mais envolvendo Cristo. Mas eu não guardo mágoa no meu coração, porque eu tenho Cristo. Eu te perdoo, eu já te fui procurar várias vezes, né, para eu te perdoar em mim, coisa que eu não faço mais, né, não faço mais. Eu nunca mais te procuro na vida, esquece, é zero chance de acontecer isso. Mas você lembra o áudio que eu deixei no seu WhatsApp? Nós vamos entrar no céu juntinho, assim eu espero. E eu queria agradecer, Israel, você, por estar permitindo a gente contar um pouco da história da nossa igreja. Eu estou falando agora da igreja. A igreja não é a Igreja Batista da Ladão, não. A Igreja Batista da Lagoinha, que tem pessoas sérias, pessoas que lutaram muito, pessoas que evangelizaram, pessoas que fizeram que a igreja passasse um outro cenário. Esse cenário de superostentação, de que as pessoas querem mais ter a grife do que o Cristo que nós pregamos lá atrás, ela não se apresenta mais. Então a igreja ela tem que mudar um conceito, a gente tem que ser humilde e entender que a igreja precisa de gente adulta, né, para ver se consegue resgatar. E eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para vocês, todo mundo que está ouvindo, você, e em especial ela de novo. Ironia do destino, né? O profeta dessa mensagem se chama Joel da Bíblia. O que ele fez? Ele pegou a cidade inteira, botou todo mundo para jejuar. As criancinhas pararam de mamar, as mulheres pararam de alimentar, uma cidade inteira. No texto fala, quem sabe assim ainda há esperança. Então talvez está faltando para vocês orar, conhecer o Cristo da Bíblia original, jejuar, quem sabe assim ainda há esperança. Queria te agradecer em nome de Jesus por estar aqui contando um pouco da minha história, uma história que causou muita, me machucou muito a minha família. Ninguém sabe que nós estamos gravando isso agora, ninguém sabe, ninguém, nem minha esposa, filho, ninguém sabe. Eu sou um cara simples, pecador como o outro, necessito da misericórdia de Cristo, mas eu acho que o Brasil e muitas pessoas da igreja não poderiam passar a história e a minha trajetória na igreja escondida, como se eu fosse um ninguém. Eu não estou querendo um ouro para mim, não corro. Eu sempre sou um cara, achei que a gente sempre foi de louvor, eu sou contra essa história da carreira gospel, não existe isso. Então, eu acho que nós precisamos disso, sabe, Israel? A gente precisa orar para quem sabe ainda há esperança. Queria de fundo do meu coração te agradecer, sou um fã seu, acompanho as suas entrevistas, acho você, quando faz as perguntas para as pessoas, você tem muito conteúdo, veja muitas vezes aí que você apanha, mas eu queria te agradecer por ter me proposto essa entrevista. Sei que depois que ela for ao ar, meu telefone vai lotar e eu quero seguir minha vida aqui ainda na direção do banco, e hoje eu sou um cara casado normal, eu demorei muito para casar, tenho um filho novinho agora, tenho 2 filhos, e um é novo, tem 2 anos,
Então, assim, na minha casa não tem nada sobre música, nem disco de ouro que eu tirei, nem piano de cauda que eu vendi, violão, eu tirei tudo. Na minha casa não tem nada de música. Na internet eu tirei praticamente tudo que eu consegui em relação ao que falava da minha carreira. Tem coisas que eu não consigo tirar porque não fui eu que publiquei, como o programa do Fábio Júnior. Mas eu queria agradecer aqui todas as pessoas que me estenderam a mão durante o período que eu estava no Ministério de Louvor, né, fazendo do nosso ministério um ministério de evangelização das pessoas, né, para as pessoas que precisam ouvir a simplicidade do Cristo. Aproveitar aqui, eu gravei uma mensagem, uma chamada de vídeo com Samuel Mariano, que falou que não, que é a época de você voltar, enfim, já vou respondendo aqui, porque eu estou até em falta com ele de não responder, mas eu quero seguir minha vida na simplicidade do Cristo, na privacidade, porque tudo aqui nessa terra é passageiro, sabe, Zé? Tudo aqui é passageiro. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ganharam milhões de reais, entendeu? Mas, no final, quando a gente entrar no céu, eu acredito que a ordem da chegada não vai ser os grandes líderes, os grandes cantores, eu acho que não vai ser, não. Eu acho que vai chegar lá as pessoas que carregou esse evangelho nas costas. A gente tem Pedro que foi crucificado com a cruz de cabeça para baixo. Olha os apóstolos, olha como é que morreram os seguidores de Jesus. A gente prega num evangelho que alguém deu sangue por ele. E a gente está fazendo uma pataquada de um evangelho que não é o evangelho da cruz. Então eu acho que esses meninos, eu falo assim porque são mais novos que eu, eles têm que tentar conhecer o Cristo de verdade, porque eu acho que eles conhecem Jesus só de ouvir falar. Queria imensamente, do fundo do meu coração, te agradecer por essa porta aberta. Se eu falei demais, você me perdoa, em nome de Jesus. Você pode enxugar na edição. Mas essa é a minha história, é uma história de verdade, é uma história de vida, é uma história onde a maioria das pessoas que me ajudaram não era da igreja, como o Skank, que eu te falei, como o Fábio Júnior, como o Adriano Galisteu, pessoas que não têm nada a ver com religião e me estenderam a mão. Contra os meus irmãos que estavam orando comigo, quando o sucesso deles chegaram, o sucesso entrou para uma cabeça e o dinheiro entrou. E a gente nunca pediu R$1 para falar de Jesus, nem na igreja e nem em lugar nenhum. A gente nunca pediu R$1 para falar de Jesus. Eu desafio aqui, Israel, você pode forçar o Brasil inteiro, as igrejas que eu passei. Que dia que alguém me deu uma oferta de 1 centavo, R$1, nada, zero. Ninguém nunca me deu dinheiro para pregar. E Deus sempre trouxe para minha mesa o pão nosso de cada dia. E é esse relacionamento das vitórias que a gente tem, de lá de trás, de ter o gás, de vencer a conta de luz. Hoje nós vencemos, conseguimos comprar nossos apartamentos, conseguimos comprar o carro, mas cada vitória teve a presença de Cristo. Porque se não fosse ele, a gente iria morrer de fome. Então, assim, eu queria te agradecer muito mesmo, e eu entendo que o seu trabalho não é para denegrir o evangelho, mas sim para esclarecer o joio do trigo e tentar fazer que, quem sabe, a gente volta a ter um evangelho mais humanista, né, que atende, talvez, assim, as necessidades, o que desejou Cristo quando veio aqui na Terra. De coração, em nome de Jesus, eu queria te agradecer. Tá bom? Obrigado por escolher o nosso canal, né, para fazer esse desabafo. Eu que agradeço. Tá. Eu queria te peço desculpa, né, pelo seu em algum momento surgiu a emoção, mas eu acho que não tem ninguém nesse Brasil que pode pegar essa entrevista sua e falar: ele está mentindo. Não tem uma pessoa que pode falar, inclusive eles. Eu tenho a certeza absoluta que eles jamais vão vir em público e falar: não, ele está mentindo, ele sei que foi mentira. Não foi, porque não foi, né? Então, te agradeço mesmo, radicalmente, te peço desculpa que eu não deixei talvez você me perguntar nada, e eu fui, mas dilacerando aqui, perdão, fatiando aqui, externando a minha história, e você foi um bom ouvinte, muito bom educado, de ter me ouvido. Queria te agradecer mesmo em nome de Jesus. Se você quiser perguntar alguma coisa, não, tranquilo, acho que foi o suficiente. Só para fechar a entrevista e te perguntar o seguinte: você congrega em qual igreja hoje?
Então, eu sou um cara, hoje, assim, que eu entro em qualquer igreja que tem lá falar com Jesus, eu vou, sabe? Eu sou um cara que a igreja está aberta, se tiver até a católica, hoje eu entro e faço a oração. Porque eu gosto muito, eu tenho muito comigo ainda, Israel, a questão da... o que me comove muito na igreja ainda é a reverência. Você já viu um católico como é que entra na igreja? Uhum. Né? Se falar vai dar uma receita de bolo, essa pessoa, não, a gente conta lá fora e tal. Então eu gosto muito da reverência, mas assim, eu frequento a Igreja Universal, vou muito na Igreja Universal, sozinho, vou na Assembleia de Deus, que é a minha raiz, mas eu vou assim, como pessoa, eu sou o último a sair e o primeiro a ir embora. Eu vou lá eu descobri ao longo da minha trajetória que a gente vai na igreja para falar com Deus. Então eu vou lá para fazer minha oração, para agradecer, fazer meus pedidos, e é isso, eu não estou mais e não quero mais a questão de destaque mais, a questão de destaque, eu não tenho mais para mim isso, eu quero cuidar mais da minha família, sabe, e cuidar que, hoje eu estou envolvido 100% no mercado financeiro, a minha vida hoje é entender o que o Gabriel Galípolo tem para vir aí, para substituir o que o Roberto Neto fez, então a minha história é respirar a economia brasileira, e torcer para que a economia vai bem, e torcer, queria ratificar, não para ser repetitivo, quem sabe a igreja volta aquilo que o apóstolo Joel falou, né? Quem sabe ainda há esperança. Se a gente orar e jejuar, e ser humilde, né? Calçar humildade. Deixa qualquer um colocar a placa da igreja em qualquer lugar lá, a placa pode colocar qualquer nome, se você está falando de Jesus e quer pregar o evangelho, a gente tem que cortar essa questão de falar do nosso ego e voltar a falar de Jesus, porque ele vai voltar, sim. Ele não já voltou para essas senhoras todas da minha geração? E a gente entender que esse prato que Satanás proporcionou, financeiro, muitos caíram nele e comeram. Muitos caíram e comeram. Muitos caíram e comeram. Então, assim, a gente tem que ser humilde, né? A gente tem que ser humilde e falar, olha, eu estou errado nisso. Eu sei que é difícil para quem alguém chega num determinado patamar, pedir desculpa e ser humilde, mas pedir desculpa, perdão, faz parte dos fortes. A gente já viu grandes líderes falando que está errado e pedindo desculpa. A gente tem uma geração de novos evangélicos precisando de ouvir a verdadeira mensagem do evangelho. Então, mais uma vez, eu te agradeço, em nome de Jesus, eu te agradeço demais, demais mesmo. Eu acho que toda vez que você precisar de mim, eu estou aqui à disposição. E tem um cara que é seu amigo, que eu sou muito fã, que é o Paulo, lá do canal. Quando você ouvir, pede ele, manda um abraço para ele. Gostaria muito de um dia conhecê-lo. E parabéns novamente pelo canal de vocês, principalmente pela sua pessoa. Tá bom, meu irmão? Um abraço, meu irmão. Tchau, tchau. Graças e paz.